Boa noite, turma. Então, hoje nós falaremos sobre números racionais, né? Então, o que são os números racionais? São aqueles que podem ser escritos em forma de razão, em forma de fração. Lembrando que uma fração também representa uma divisão. Por isso que ele diz que o denominador não pode ser zero, porque não existe divisão por zero, né? Denominador é o número de baixo, tá? Da fração. Então, nós já vimos os números naturais. Será que eu consigo escrever os números naturais na forma de fração? Por exemplo, o 4, né? Então, eu posso escrever o 4 dividido por quanto? Por 1, 4 sobre 1. Isso, lembrando que fração é divisão. Então, 4 dividido por 1 continua sendo 4. Mas será que existem outras formas, né? Existem, na verdade, existem infinitas formas. Por exemplo, eu posso escrever 8 dividido por 2, 8 meios. Essa fração aqui, 8 dividido por 2, é a mesma coisa que quem? Que o 4. O zero, por exemplo. Posso escrever o zero, que é natural, né, na forma de fração? Posso. Como? A mesma coisa, o mesmo raciocínio de cima. Eu posso dividir 0 por 1, que dá 0. Posso dividir também o 0 por 2, que também continua sendo 0. 0 por 3, 0 por 4 e assim por diante. Então, a gente conseguiu escrever os números naturais na forma de fração. Bem, mas os naturais estão dentro dos inteiros, como nós vimos na última aula. Os inteiros é quem? São os naturais, mais aquele lado negativo da reta, né? Então, menos 4. Como é que eu escrevo o menos 4 na forma de fração? Usando esse mesmo raciocínio aqui de cima. A diferença é que a gente vai colocar negativo, né? Para essa divisão dar sempre negativa. Só que, assim, até agora eu disse que os naturais, né? E os inteiros, né? Podem ser escritos na forma de fração. Então, os naturais estão dentro dos inteiros, os inteiros estão dentro dos racionais. Todos eles podem ser escritos na forma de fração. Mas será que tem mais alguma coisa? Será que tem algum número que não pertence aos inteiros, não pertence aos naturais e pertence aos racionais? Ou seja, existe algum número em forma de fração que não dá para escrever como um número natural, né? Ou como um número inteiro? Sim. Por exemplo, 3 meios, 5 oitavos, 1 terço. Que números são esses? Vamos pensar. É aquele número, dá um exemplo da pizza, por exemplo. Eu tenho uma pizza e dividi ela em 4 pedaços. Ora, se eu tenho uma pizza e dividir ela em 4 pedaços, esse pedaço, cada pedacinho desse vai ser menor que uma pizza, por exemplo. Então, não vai ser nem inteiro e nem natural, porque não é 1, mas também não é 0, né? Então, esses números são números racionais, ou seja, podem ser escritos na forma de fração. E aí eu disse para vocês que fração é uma divisão. Então, esses números podem ser escritos também na forma decimal. Decimal é aquele númerozinho com vírgula, né? E aí, por exemplo, 3 meios. Como é que eu transformo isso em número com vírgula? Basta dividir 3 por 2, que dá 1,5. Então, essa é a forma decimal. Só que nós temos dois casos, né? Quando a conta acaba, no caso aqui acabou no 5, né? Sobrou 0, parou no 5. E tem o segundo caso, que a gente não consegue acabar com a conta. Significa que esse número decimal possui uma infinidade de algarismos após a vírgula. Eles são chamados decimais periódicos ou dízimas periódicas, né? Dízimas periódicas a gente usa mais. Então, por exemplo, aqui é só a gente dividir 167 por 66. Observe que aqui no final vai sempre dar 200 e vai repetir aqui o 3, o 0, o 3, o 0, ele começa a se repetir. Outros exemplos é 1 terço,
que o 3 vai se repetindo, 7 nonos, que o 7 vai se repetindo, e 18 trezeavos, que o 38, 46, 15, ele vai se repetindo. Então, a dízima periódica, né, é quando os decimais são infinitos, mas periódica porque eles se repetem, né? Que é chamado de período. Então, no 1/3, quem é o período? É o 3. No 7 nonos, quem é o período? O 7. No 18 trezeavos, quem é o período? 38, 46, 15. Então, aqui vai se repetir infinitamente. E já sabe quem são os próximos números, porque a sequência ela vai se repetindo.